terceira aula de literatura para o Escolha Educação. Aliás, né, se você ainda não segue o Escolha Educação, pode começar a fazer isso agora. Pode se inscrever, por favor, apoie o canal, compartilhe com seus colegas. E para a nossa terceira aula de literatura, assunto livro Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, uma obra do arcadismo que está aí seguida, né, colocada pela FUVEST como lista obrigatória. Então, primeira coisa, antes de começar a entrar no livro propriamente dito, a gente precisa falar um pouquinho sobre o arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo, um novo classicismo. Há uma retomada da cultura clássica, há uma retomada do Renascimento, que por sua vez já era uma volta à antiguidade clássica greco-latina. De novo, vão seguir os modelos que vêm lá da Grécia Antiga. Beleza? Aliás, a palavra Arcádia, ela quer dizer originalmente uma região de pastoreio na antiga Grécia. Lá no século XVIII, a Arcádia vai ser uma espécie de academia, um encontro de poetas, de escritores ligados à estética árcade. Beleza? Século XVIII é conhecido como século das luzes. É o século da ilustração. É o século do iluminismo. Então vamos lá, né? Sempre contexto histórico. Contexto histórico, gente. Iluminismo é um movimento ideológico, é um movimento de ideias. São ideias de quem? De uma burguesia ilustrada, ou seja, uma burguesia que teve acesso ao conhecimento, à ilustração. Burguês, para não confundir, burguês é, em sua origem, o comerciante. A burguesia é aquela classe econômica que surge lá na Baixa Idade Média. Comerciantes, com o fim ou o declínio do feudalismo e o crescimento do capitalismo, houve uma ascensão da burguesia. A burguesia está cada vez mais poderosa. O poder econômico já está em suas mãos. Inclusive, do comércio, aqui no século XVIII já se inicia a Revolução Industrial na Inglaterra. Então a burguesia está cada vez mais rica e poderosa. No entanto, dentro daquele chamado antigo regime, o poder político continua nas mãos da nobreza, do monarca absolutista. O que é o antigo regime? Absolutismo no poder político e mercantilismo no poder econômico. Os iluministas são burgueses que estão insatisfeitos com o antigo regime. O movimento iluminista ele vai anteceder a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa e a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, a burguesia chega ao poder. A burguesia vai finalmente chegar a esse poder. Tudo bem? Nós estamos exatamente no período que antecede esse movimento. Os iluministas são filósofos, são pensadores. Beleza? No Brasil, gente, como é que isso vai acabar repercutindo? Inconfidência para os portugueses. Para os portugueses, o movimento que houve em Minas Gerais foi uma traição à coroa. Para aqueles que estavam liderando, encabeçando o movimento, melhor falar em conjuração mineira do que Inconfidência mineira. Embora o nome, né, o termo Inconfidência, tenha ficado aí mais famoso nos livros de história. Tranquilo? Seguindo. Dentro do grupo aí dos iluministas, qual deles vai interessar mais para a literatura? Sem dúvida nenhuma, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, entre tudo que escreveu, tem lá uma teoria que é a teoria do bom selvagem. Os filósofos ficam se questionando o tempo todo se a natureza humana é boa ou é má. E aqui o Rousseau vai dizer o quê? Que o homem nasce bom. A sociedade o corrompe. É a sociedade do antigo regime que está corrompendo o homem. Se a sociedade corrompe o homem, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, tem que tentar o quê? Mudar a sociedade.
transformar a realidade. É o que eles estão fazendo e é o que eles vão conseguir com a Revolução Francesa. Enquanto isso não acontece, qual é a ideia? Na natureza o homem é bom. Então vamos fugir das cidades e vamos viver em contato com a natureza. Lógico que isso é uma proposta teórica. Então você vai ouvir nas aulas de arcadismo fugere urbem, fugir do urbano, fugir da cidade. É uma proposta. Vamos fugir para o campo. Só que quem faz essas propostas são homens letrados e ilustrados que vivem onde? Na cidade. Em Minas Gerais, a grande cidade da época, século XVIII, era Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto. Em Vila Rica vivia lá, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga, nascido em Portugal, mas formado em direito, juiz, desembargador. É um homem das letras, é um homem letrado. Só que quando escreve seus poemas Árcades, ele se transforma num pastor de gado. Ele vai viver no campo, ele vai viver em contato com a natureza e ele vai se transformar no pastor Dirceu. Opa, então nós temos aí primeira e principal característica do arcadismo. Fugere urbem, que eu posso chamar também de bucolismo. Cuidado com a palavra. Viver em contato com a natureza não é naturalismo, pelo contrário. Naturalismo vai ser Aloysio Azevedo, Curtiço, lá no século XIX. Aqui a gente vai falar de bucolismo, viver num ambiente bucólico, campestre, o ambiente do campo. É um ideal de vida no campo. Na verdade, eles não vivem no campo, eles querem viver. Real é uma coisa, ideal é outra. Então aqui o bucolismo é um ideal de vida no campo. E vivendo no campo nós vamos encontrar lá uma figura fictícia, uma figura inventada, que é a figura do pastor. O Tomás Antônio Gonzaga, advogado, juiz, desembargador, que vai se transformar em pastor Dirceu. Tudo bem? E no livro, o pastor Dirceu vai dedicar os seus poemas a uma amada. Na verdade, existe algo biográfico aí, né? Existia uma Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. O Tomás Antônio Gonzaga, já quarentão, já um homem maduro, apaixonado lá por uma ninfeta da época, uma lolita da época, que era essa Maria Dorotéia Joaquina de Seixas com menos de 20 anos de idade. Era um namoro já meio estranho para a época, mas havia o namoro, havia a paixão entre os dois. E ele vai transformar essa figura real na Marília, no pseudônimo pastoril Marília. Os pseudônimos pastoris, eles eram muito comuns. Vocês podem encontrar poemas do Bocage, português, dedicados a Marília. Você vai encontrar Marília em outros poetas do arcadismo. Era um nome, era um pseudônimo bastante comum na época. Mas aqui vamos centrar nossa atenção na Marília de Dirceu, que talvez seja aí a obra mais importante do Brasil colônia. Se a gente pensar no Brasil colonial, nos primeiros 3 séculos de história do Brasil, a obra aí que teve maior repercussão, né, sem dúvida, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Seguindo, começando a ler a obra, né? A gente precisa aqui falar da obra lendo a obra. Deixa eu botar minha cara aqui para cima para não atrapalhar o texto. Gente, o livro Marília de Dirceu, ele tem 2 ou até 3 lançamentos. 1792 é publicada a primeira parte do livro. Essa primeira parte do livro é como se fosse ali o namoro, dentro dos padrões árcades, com as características do arcadismo. É a fase boa, é a fase idílica do relacionamento entre Marília e Dirceu. Tudo bem? Depois a gente vai falar, existe uma segunda e até uma terceira parte, com publicações posteriores. Primeira parte. Estou aqui começando pela lira 1. Os poemas são chamados de liras. Lira, instrumento musical,
que dá nome ao gênero lírico. Lirismo é a expressão da subjetividade, a expressão dos sentimentos. É isso que vai prevalecer aqui, tá bom? Então nós temos: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. A gente tem até uma espécie aí de refrão, né? De estribilho no final de cada estrofe. O eu lírico já se apresentou para nós e para Marília. Ele é o pastor Dirceu, ele é um vaqueiro, mas ele tem orgulho, olha lá, detalhe importante, ele tem orgulho de dizer o quê? Que ele não vai guardar um gado alheio, um gado de outros. O gado do qual ele cuida é dele, ou seja, ele é dono, ele é proprietário. Opa! Isso vai ser reforçado, quinto verso, quando nós encontramos ali, né? Tem o próprio casal, ou seja, a casa é minha, a casa é própria, propriedade, ele tem orgulho disso. Vamos lá, acabei de citar. Quem são os iluministas? Quem são os inconfidentes? São burgueses ilustrados. O burguês é aquele, né, comerciante, é aquele profissional liberal. A burguesia nasce junto com o capitalismo e cresce junto com ele. Então ele tem verdadeiro orgulho do quê? Da propriedade privada. E é isso que vai aparecer aqui nesse texto. Apesar da simplicidade, né, dessa ficção, dessa mentirinha, desse faz de conta criado aí, né, pelos Árcades, está prevalecendo, está se colocando até acima o sentimento dele de orgulho por ser o dono do gado, por ser o dono da casa. Tudo bem? Lado a lado com isso, com esse orgulho, com essa vaidade, ele se apresenta como tosco, ele se apresenta como grosseiro. Isso é característica, gente, do estilo de época, do arcadismo. O Tomás Antônio Gonzaga era realmente tosco ou grosseiro? Não, não era. Mas aqui é o Dirceu que está falando. É essa figura inventada, né? Essa figura bastante artificial criada por ele, se apresentando dentro daquela característica da áurea mediocritas, a mediocridade de ouro, o ideal do meio termo. A verdade não está nem num extremo nem no outro, a verdade está no meio. Medíocre hoje é uma palavra que tem sentido pejorativo, negativo. Medíocre, na verdade, é o mediano. O ideal de vida para os Árcades era um ideal de vida simples em contato com a natureza. Então ele está simplesmente seguindo aqui o padrão Árcade. Destaquei ali ovelhinhas, mas poderia destacar qualquer outra palavra, né? É fundamental aqui você entender que ele segue o arcadismo à risca. Você vai encontrar o bucolismo, Fugger e Urben, você vai encontrar a áurea mediocritas, a simplicidade na vida, você vai encontrar o pastoralismo nas figuras aqui dos pastores. Tranquilo? É o padrão, só para você conhecer o padrão Árcade, que é o que vai acabar prevalecendo aqui. Tudo bem? E reforçando essa ideia, vou ler mais uma estrofe para você entender que mais do que essa vida simples no campo, ele acaba exaltando uma vida burguesa, a vida do proprietário rural. Vou ler. Mas tendo tantos dotes da ventura, só a preço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Opa! Como se a Marília só se interessasse por ele pela condição socioeconômica dele, de ser um proprietário. Então, ao se unir a ele, ela vai se tornar senhora. Perceberam? Então, existe aqui esse tema constante do burguês por trás aí do Árcade.
É bom, minha Marília, é bom ser dono, de novo, de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, ele vai reforçar essa ideia. É extremamente importante. É um livro romântico no sentido do amor, daquele amor que une aí, né, as pessoas diferentes em torno da paixão. Tudo bem? A segunda parte a gente vai perceber até com algumas características que antecipam o romantismo. Nós temos aqui uma espécie, né, de um Romeu e Julieta. Vocês vão entender depois por quê. Então tem essa ideia do casal, do par romântico. Dentro da nossa história do Brasil, Marília e Dirceu vão formar um dos pares mais famosos. Tranquilo? Mas é lógico, né? Esse romantismo está presente, tá? Mais no sentimento que une os dois do que nas características estéticas. Como ele está falando de amor, vocês vão perceber, o problema do arcadismo é que o arcadismo ainda segue um modelo dos nobres. São burgueses que querem, né, os privilégios da nobreza, querem tomar o poder da nobreza, mas que ainda não criaram um gosto próprio, um estilo próprio. Então, quando eles vão falar de amor, eles vão buscar referência aonde? Na mitologia. É um amor clássico. Então, vocês vão ver aqui uma figura que aparece em muitos poemas do livro. Evidente, gente, vocês vão fazer um vestibular e vocês não têm condições, ninguém vai fazer isso, né? Ficar decorando o poema. Então, o importante é vocês perceberem as características que vão se repetir nos textos. A FUVEST ou qualquer vestibular que cobre isso vai sempre colocar o texto para você ler. Então, o importante é você perceber a característica, é você entender a característica. Aqui é o chamado neoclassicismo, novo classicismo, a retomada de uma cultura clássica, de uma cultura que vem da antiga Grécia, da antiga Roma. É a figura do Cupido, é a figura de Eros ou Cupido. Vou ler. Pintam, Marília, os poetas, a um menino vendado, olha a figura mitológica, com uma aljava de setas, arco empunhado na mão, ligeiras asas nos ombros, o tenro corpo despido, e de amor ou de Cupido são os nomes que lhe dão. Tranquilo, essa figura do Cupido ela vai aparecer reiteradas vezes, repetidas vezes. Então já estou dizendo para vocês aqui. Primeira parte do livro é a parte do padrão. Segue o padrão neoclássico, segue o padrão Árcade. Vai seguir à risca essas características todas. Tranquilo? E aí está faltando, né, para completar o quadro. Vocês perceberam que são expressões em latim, Grécia e Roma. Latim era a língua falada lá do Império Romano. Ele usa expressões latinas, né? O fugere urbem, locus amenus, aurea mediocritas, carpe diem. Essa é a mais famosa de todas. Ficou famosa, né? Graças a um filme que estou recomendando, vale a pena conhecer. Tem disponível no YouTube, Sociedade dos Poetas Mortos. Professor de literatura, bem diferente ali do padrão, né, vai o tempo todo exaltar essa ideia do carpe diem. E o que quer dizer carpe diem? Aproveite o dia. Goze o dia, goze a vida. Vamos aproveitar a vida. Vamos aproveitar o dia de hoje. É só o que nós temos. E é isso que ele vai usar para convencer a Marília. Que eles precisam o quê? Usufruir dos prazeres da paixão. Olha lá. Minha bela Marília, tudo passa. E aqui, coração, ele tem razão, porque realmente vai passar, vai mudar tudo. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses, olha lá, os deuses no plural, deuses do Olimpo, deuses gregos, sujeitos ao poder do ímpio fado.
O fado é o destino. Na mitologia grega clássica, o destino é maior do que os deuses. Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. Então não vamos deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. É isso que ele está dando recado para ela. Usando a mitologia grega, usando a expressão latina, vem lá do Horácio, né, que era um poeta latino-romano, né? Para quê? Para fazer o convite amoroso. Vamos, né, viver a paixão, vivenciar a paixão. Olha lá. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos, é direto. Sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos, mais felizes. Um coração que frouxo a grata posse de seu bem difere, a si marilha, a si próprio rouba e a si próprio fere. Enquanto não formos feridos pela passagem do tempo, pelas mudanças do destino, vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar o amor e a paixão. Então, essa é a constante dentro da primeira parte do livro. Tranquilo? Características, padrões ali do arcadismo, o Fugere Urben, que é o bucolismo, o pastoralismo na figura do pastor, a figura idealizada do Dirceu e da própria Marília, Áurea Mediocritas, que é a ideia da simplicidade, e fundamentalmente o Carpe Diem, é a que mais vai aparecer, porque é uma história de amor, o livro é uma história de amor. É um amor idealizado? Sim, sim, porque ele está dentro de um padrão. Então vai aparecer muito menos o amor real, as figuras reais do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia Joaquina de Seixas praticamente, né, desaparecem, porque o que prevalece aqui é o personagem, é o avatar, se você quiser assim, né, porque está seguindo uma receita de bolo. O arcadismo é uma receita de bolo. Por que eu digo que é uma receita de bolo? Você vai ler um poema Arcade, você vai ler todos. E aí, pensando no vestibular, melhor, né? Você não vai precisar interpretar muito o texto. A interpretação fica facilitada. Aqui mais um só para a gente fixar mesmo a ideia. Ornemos nossas testas com as flores. Qual é a característica? Vamos lá, pensa comigo. Falou em flores, nós estamos falando de bucolismo, vida no campo. Façamos de feno um brando leito. Leito é cama. Vai ser uma cama queen size, king size? Vai ser uma cama sofisticada de hotel? Não, coração. Vai ser uma cama de feno. Olha a simplicidade. Olha de novo aí, Áurea Mediocritas. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. O amor com A maiúsculo remete à mitologia. Sobre as nossas cabeças, sem que o possam deter, o tempo corre. E para nós o tempo que se passa também, Marília, morre. Então vocês têm ali, né, a figura, a imagem do casal apaixonado, mas dentro do padrão Arcade, porque de novo você vai encontrar aí o Carpe Diem. Tranquilo? Toda essa história linda e maravilhosa você vai encontrar visitando Ouro Preto. Vila Rica, no século XVIII, atualmente Ouro Preto. Vocês têm ali várias referências, a casa onde viveu, onde se encontraram, vale muito a pena. A cidade é maravilhosa, né? Um bom passeio aí para você fazer. E aí você vai ainda observar melhor essa história de amor, aí sim com as figuras reais do Tomás Antônio Gonzaga e da Maria Doroteia Joaquina de Seixas. E de novo, né? Você tem aí mais um trecho. Que havemos de esperar, Marília Bela? Não vamos esperar, né? Vamos viver. Até porque as coisas mudam. E mudam, gente, principalmente porque ele era um inconfidente. Beleza? Já me coloquei aqui no meio para não atrapalhar nada. O Tomás Antônio Gonzaga, homem letrado, homem das leis, ele participa do grupo da conjuração mineira, na visão dos brasileiros aqui, né? Ou da inconfidência mineira, na visão dos portugueses. Esse movimento,
que vai aparecer num outro livro da FUVEST, Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Esse movimento, ele é traído, né? Existe ali um traidor, um delator, Joaquim Silvério dos Reis. E aí a Inconfidência, né, acaba não dando em nada. Eles criaram essa bandeira, hoje é a bandeira de Minas Gerais, com essa famosa frase aí no do Libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia, liberdade ainda que tarde. Eles estavam ali envolvidos nesse projeto. Qual era o projeto? Se libertar da coroa portuguesa. A coroa portuguesa cobrava pesados impostos. Quando eles falam aqui em liberdade, gente, cuidado, é uma liberdade econômica, é um liberalismo econômico, não pagar pesados impostos para a coroa portuguesa. Quem eram os inconfidentes? Profissionais liberais e comerciantes, mineradores, gente que ganhava muito dinheiro com ouro, mas praticamente metade do que eles ganhavam explorando ali a mineração era cobrado como imposto, principalmente quando veio lá a chamada derrama. Tudo bem? Isso é assunto para a história, mas você vai lá juntar as pontas. Tranquilo? E aí eles vão querer o quê? Libertar Minas Gerais. Eles não estão lutando por uma independência do Brasil. Não existe na cabeça deles Brasil. O Brasil é muito grande, gente. Então o que eles estavam buscando era se libertar da opressão dos pesados impostos cobrados pela coroa portuguesa. Tudo bem? Esse movimento é sufocado, os envolvidos são presos, a figura do Tiradentes, que todo mundo conhece, vai ser ali o mártir, né, o sacrificado, e esse Tomás Antônio Gonzaga fica lá bons anos, 3 anos preso no Rio de Janeiro, para depois ser exilado e passar, né, o fim da vida dele em Moçambique. Essa segunda parte do livro ela é publicada em 1799, ou seja, depois, né, dessa Inconfidência. E aqui nós já vamos perceber o quê? O Tomás Antônio Gonzaga, que está vivendo na masmorra, que está vivendo na prisão, que escreve da prisão. Tudo bem? E que depois vai viver em Moçambique, colônia portuguesa na África. O que aconteceu com o namoro, então? Acabou o namoro. Ele está afastado, ele está longe da sua amada Marília. Tudo bem? Então vai mudar completamente aqui o padrão do texto. Olha lá. Quando levares, Marília, teu ledo, teu alegre rebanho ao prado, ao campo, tu dirás, aqui trazia Dirceu também o seu gado. Olha o tempo verbal, coração. Trazia, não traz mais. Beleza? Verás os sítios ditosos, onde Marília te dava, pretérito imperfeito do indicativo. Olha o tempo verbal. Dava, não vai dar mais. Doces beijos amorosos nos dedos da branca mão, mandarás aos surdos deuses novos suspiros em vão. Então, aquele padrão Árcade ainda permanece. Você ainda vai encontrar as características típicas do arcadismo, só que agora no passado, só que agora num tom de lamento. Por isso que a crítica literária, a crítica especializada vai dizer o quê? Aqui vai começar a aparecer um Tomás Antônio Gonzaga pré-romântico. Porque, óbvio, gente, o que vai aparecer bastante? Solidão, sofrimento amoroso, paixão e saudade. Portanto, está muito parecido com aquilo que vai ser uma segunda geração romântica, por exemplo, de um Álvares de Azevedo. Tranquilo? Então, seguindo. E aí eu quero que você observe, né? Porque, lógico, a prova que você vai fazer é uma prova de língua portuguesa. E dentro de uma prova de língua portuguesa, você tem a questão literária, mas você pode ter também a questão verbal. Olha lá. Mudam os tempos, mudam os verbos. Não vive mais ao lado da mulher amada. Tudo é passado, tudo é saudade. Muito parecido com aquela Lira 1. Olha lá. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro.
Fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Vejam que está aí, de novo, colocando as características árcades. A choça é o que? A cabana, é a casa simples do campo. Tinha ali somente o necessário. Áurea medíocrita, simplicidade. E aí vem a questão biográfica, histórica até, né? Tiraram-me o casal, perdeu tudo, e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Então a realidade da Inconfidência Mineira vai ali acabar com o romance, o namoro, né, de Dirceu e Marília. Tudo bem? Fica 3 anos preso no Rio de Janeiro, sai a pena dele, ele é exilado, vai passar final da vida dele em Moçambique, né? Então aqui um pouquinho de cada. Nessa triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marílio, adoro a tua formosura. Ele se diz ainda apaixonado por ela, apesar do impedimento, apesar do obstáculo, apesar da distância. Amor na minha ideia te retrata. É um amor ideal, cada vez mais idealizado e distante. Busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Olha o romantismo aí se apresentando. Que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia, dessas horas felizes já passadas na tua pátria aldeia. Ou seja, o contraste, né, entre o presente vivido por ele na cadeia, na masmorra, e o passado de, né, alegria ao lado da mulher amada. Gente, disse que há um outro livro, aliás, vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? Dentro da própria lista da FUVEST, agora 2025, tratando praticamente do mesmo tema. Romanceiro da Inconfidência é um livro escrito pela Cecília Meirelles, publicado em 1953, ou seja, século XX. E ela vai, óbvio, né, falando da Inconfidência Mineira, também escrever sobre Dirceu e Marília, ou melhor, sobre Tomás Antônio Gonzaga e Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Então vocês têm aí o romance, né, 55, ou de um preso chamado Gonzaga. Quem sabe o que pensa o preso, que todas as leis conhece e continua indefeso? Aquele magistrado que digno fora e austero, agora te aparece criminoso. E pondero, tudo no mundo mente, daqui nem ouro quero. Pode ser que assim falasse, e pode ser que corressem lágrimas por sua face. Então, Cecília Meirelles, a gente vai ver na próxima aula, tá? Trabalhando o assunto da Inconfidência, e aí, sem dúvida, personagens dessa história são Tomás Antônio Gonzaga e a Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Só que aquilo que não vai aparecer no Marília de Dirceu, nós temos até uma terceira parte do livro, gente, só que ela é bastante questionável. Não se sabe, inclusive, né, se realmente são poemas do próprio Gonzaga. E mesmo que sejam, eles foram acrescentados depois da morte dele, tá? A publicação é 1810, 1812. E aí o que acontece? Não tem unidade, não forma unidade com a primeira e com a segunda parte. Então eu prefiro ignorar, tá bom? E eu prefiro falar de como a Cecília Meirelles vai apimentar a nossa relação. Aquela paixão muito ideal, muito bonita de Dirceu e Marília, aquele amor, né, que não foi vivido até as últimas consequências, é aquele amor que foi interrompido no auge. Então é o tema da tragédia romântica, né? Os amantes que não puderam ficar juntos em função da prisão dele, da participação dele na Inconfidência. Aquele amor bonito, ela vai colocar aqui com uma pitadinha, né, bem apimentada de problema. Por quê? Porque esse cidadão vai viver em Moçambique, não pode voltar para o Brasil, e aí no livro Romanceiro da Inconfidência, né, nós temos ali o romance 71, ou de Juliana de Mascarenhas. Quem é essa Juliana de Mascarenhas? A outra.
Juliana de Mascarenhas, Deus sempre sabe o que faz. Põe teu vestido de tiço, bracelete, anel, colar. Mais do que Marília a bela, poderás aqui brilhar. Vem ver este homem tranquilo que mandaram degredar. E a Marília, coitadinha, vai ficar inconformada. O romance 73, ou da inconformada Marília, nos diz isso. Pungia a Marília bela, negro sonho atormentado. Voava seu corpo longe, longe por alheio prado. Procurava o amor perdido, a antiga fala do amado. Mas o oráculo dos sonhos dizia seu corpo alado. Ah, volta, volta, Marília. Tira-te desse cuidado, que teu pastor não se lembra de nenhum tempo passado. E ela, dormindo, gemia. Só se estivesse alienado, só se ele estivesse louco. Como é que ele escreve poemas de amor para mim e vai lá se relacionar com outra mulher? Tudo bem, gente? Então, mesmo esse amor bonito, essa paixão bonita do nosso Brasil colonial, mesmo esse amor, ele vai ter aqui uma pitadinha de pimenta trazida só pela Cecília Meirelles, não pelo Dirceu, né? O Dirceu fica sempre apaixonado. Beleza, coração? Paramos por aqui, prometendo que temos aí uma próxima aula sobre Romanceiro da Inconfidência. Se você ainda não se inscreveu no canal Escolha Educação, faça isso, dê uma força pra gente aí, compartilhe com seus colegas. Aquele abraço. Valeu!